Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos aqui contar a nossa história, como nós nos conhecemos, e foi num retiro de carnaval, né amor? Que a gente começou a namorar no retiro de carnaval, então a gente veio contar essa história aproveitando que essa semana é a semana do nosso retiro de carnaval e vai ser polêmico, hein? Porque a gente vai falar coisas aqui que a gente fez na época de jovem que acho que vai dar problema, hein, amor? Não, não vai dar problema, não. A gente teve algumas atitudes na época, né, como jovens, né? Lógico que a gente participava de outra igreja, né, outra denominação, que era um pouquinho mais... O caminho era um pouquinho mais largo deixava ali. o pessoal um pouquinho mais à vontade. Deixava à vontade, né? gente. Vou me defender aqui, deixava à vontade. Hoje em dia é diferente, né, amor? Eles não vão fazer nada disso, não. Eles não são loucos de fazer isso. Você entendeu, velho? Porque hoje em dia a gente tá no pé de vocês, jovens que estão lá no retiro. Então, não tente reproduzir isso que a gente vai contar aqui, porque senão a gente vai... Vão pegar todo mundo aí. Por favor, moço, dê-me caca na calça. Nós vamos enquadrar vocês lá, hein? É pra andar na linha. Mas, enfim, hoje a gente vai contar um pouco da nossa experiência, de como a gente se conheceu no retiro de carnaval e o nosso amor deu certo. E eu chamei o Alexandre para vir aqui hoje contar isso, porque hoje é dia 26 de fevereiro. 26 de fevereiro. A gente faz aí... Você não lembrava? Não, lembrei. Você não lembrava? Eu lembrei. Na verdade, dia 26 de fevereiro de 2001 foi quando a gente começou a namorar. Hoje é aniversário do nosso primeiro beijo, que foi dentro do retiro de carnaval. Não façam isso. Não façam isso, que retiro de carnaval de olho. Não é para beijar na boca. Você pode até começar um relacionamento de oração, né, amor? A gente acredita nisso. Isso aqui, dentro de um retiro, você pode conhecer o seu futuro esposo, sua futura esposa, mas não façam o que a gente fez. Não pode fazer. Não! Então tudo começou quando eu saí da casa de recuperação e fui procurar uma igreja. Fui procurar uma igreja para ficar, para congregar, e eu fui na primeira igreja que eu fui, foi inclusive no Mistério do Belém, lá na Lapa, em São Paulo. Aí o pastor, cheguei lá, congreguei, feliz da vida. Fui lá falar com o pastor no final do culto. Pastor, eu vim de uma casa de recuperação, Deus me tirou das drogas, do crime, e eu vim aqui para congregar com o senhor. O pastor olhou para minha cara e falou, vai congregando aí, depois a gente conversa. Daí eu fiquei meio triste, né? Falei assim, não gostei dessa recepção, não. E fui procurar uma outra igreja, onde eu encontrei a Assembleia de Deus Ministério Paulistana, em São Paulo, que também é no bairro da Lapa, onde minha mãe morava na época, mora até hoje. E entrei na igreja do Alexandre, onde ele já estava congregando lá com a família dele há mais tempo, né, amor? Bastante tempo. Acho que uns 6 anos, mais ou menos. Uns 6 anos que ele estava lá. E aí, gente, eu entrei na igreja, amei a igreja, e olhei para o cara que estava tocando trombone de vara, e era o Alexandre, que na época ele tocava esse instrumento. E eu lembro que muito rapidamente, logo nos primeiros cultos, eu olhei e admirei, né, ele assim, fisicamente, porque ele era muito lindo. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem como ele era lindo. Ela usava um óculos, acho que ela tinha 9 graus ali, mais ou menos, né? Então a gente entende, né, gente, a dificuldade, né? Muita gente falava que ele era feio, mas eu sempre achei ele bonito, de verdade. Ela e a minha mãe. Minha mãe também, até hoje. Não. Mas, amor, você ficou bonito. Entendi. Ele era feio, gente. Ele era magro. Jargão, né? Todo servo de Deus, né? Nós somos lindos, né? Como servo de Deus. Né? O que eu sempre digo, gente, escolhe um marido crente, porque Deus, ele faz o pobre rico, ele faz o feio ficar bonito, Deus faz milagres. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o Alexandre, ele na época, os outros falavam que ele era feio, que ele era muito magro. Na verdade é que ele era muito magro, e aí sobrava muito olho e muito dente. E aí, o que aconteceu? Eu me apaixonei por ele logo de cara, não que eu me apaixonei, eu fiquei de olho nele, mas tinha uma irmã da igreja que também estava de olho nele, né? Vai contar essa história?
Não pode? Não pode. A gente não fala o nome dela. Mas ela fez amizade comigo, me recebeu super bem e ficava falando pra mim dele. Ai, porque o Xande isso, ai, porque o Xande aquilo, e aquilo ficava me dando aquela curiosidade. Quem é esse Xande? Quem é esse Xande? Aí eu fui ver quem era o Xande, era o menino do olhão, que o olhão dele me atraiu, assim, sabe? Aí o menino do olhão, falei, meu Deus do céu, e agora? Minha amiga, né, minha nova amiga, né, a pessoa que tava me recebendo na igreja, tava de olho nele, e ela falava pra mim que ele gostava dela também, e eu achava que sim. Até que nós fomos pro retiro do carnaval. Eu acredito que foi, assim, poucos dias depois que eu cheguei na igreja. Antes teve uma história da aula de música. Né, teve aula de música. O Alexandre era professor de música. E aí a gente foi lá, né, pra ter aula de música, assim, e eu já olhei ele assim, falei, ai, que coisinha mais linda. E ela também, ela ficava assim, ó. Aí na verdade na aula de música já me despertou o interesse por ela. Por mim, amor? Isso. Amor, você não falou isso pra mim? Não, já falei. Já. Na aula de música despertou o interesse por ela, a gente ficava trocando olhares. Eu não percebi não. Ela esqueceu desse detalhe. Percebi não. Não, percebeu sim. Percebi não, eu te respeitava que você era o da menina minha amiga. Não, você percebeu, tanto que até a gente depois foi pra casa da minha mãe. Não, você tá inventando. Da onde que tu tirou isso? Pra almoçar lá, você queria ir, né? Você até comentava comigo que você queria ir. Eu queria ir pra ficar com a mocidade, gente, olha isso. Imagina. Amor. Não. Isso não. Gente, enfim, eu achava ele bonito, me sentia atraída por ele e tinha que respeitar porque era da minha amiga, né? Na verdade eles não tinham nada, só que ela falava que gostava dele e que ele gostava dela. Na cabeça dela, ele gostava dela também. E aí o que aconteceu? A gente foi pro retiro. Aí a gente foi pro retiro e quando chegou no retiro a gente começou a conversar, né, amor? Sim, na verdade a gente começou e ficamos praticamente o retiro todo conversando ali, né? E a nossa primeira conversa lá no retiro durou assim, acho que muitas horas, né, amor? Ela inventou uma história de um livro lá do Pequeno Príncipe que ela estava lendo, perguntou se eu li. Não, eu falei, não, eu lembro do desenho, né? O Pequeno Príncipe, né? O Menino da Estrela lá, né? Gente, a história do livro é a seguinte. Do cometa. A minha mãe, quando eu fui pro retiro, ela colocou um livro na minha bolsa e falou assim, vê se lê um livro. Mas eu odeio ler até hoje, eu não leio nada. E eu peguei aquele livro e falei, vou dar uma de intelectual, né? Catei o livro, assim, fiz a pose, né? De lendo um livro, pra dar uma de intelectual, pra chamar a atenção. Né? Pra ver se ele pensava que eu era inteligente, assim. E deu certo, né, amor? A história do livro, que aí você veio conversar comigo, aí a gente ficou conversando durante algumas horas. Daí a gente já vê como aquele retiro era diferente do nosso. Porque a gente ficou muito tempo conversando, ocioso, tempo ocioso, e no nosso retiro isso não acontece. Na verdade o que teve lá foi o seguinte, teve lá uns louvorezinhos lá no começo do retiro, né? E depois foi a vontade para todo mundo. O foco não era um retiro de foco espiritual. O foco não era espiritual, não estou dizendo que é errado, não, mas o foco não era o foco espiritual. O foco era mais a interação entre os jovens, né? Diversão, jogar bola, tomar banho de piscina, era isso. Né? Só que para um retiro aí de 2, 3 dias, eu acho que é muita coisa, né? Você tem que introduzir um retiro de carnaval, tem que se introduzir algo espiritual, né? Senão... já fica a dica aí para os jovens que vão para o nosso retiro, essa é a diferença, tá? Essa é a diferença. O nosso retiro, o foco é espiritual. A maior atração do nosso retiro hoje em dia é o espiritual. Sim. É o que Deus faz lá, que é tremendo. E lógico que tem um tempo, né, onde os jovens podem ficar à vontade, conversar, se conhecer, mas esse tempo não é tão longo. Eu lembro que eu fiquei, acho que a manhã inteira conversando com ele, só nós dois, né, no lugar isolado, né, teoricamente, não era um lugar assim, breu, assim, nada disso, mas era só nós dois conversando, não tinha nenhum adulto acompanhando. E ali naquela conversa a gente começou a se interessar um pelo outro, mais e mais, e aí aconteceu a cena épica que até hoje o povo daquela igreja fala, que foi o nosso primeiro beijo, que foi na piscina do retiro. Isso não pode acontecer. Na verdade não foi dentro da piscina, foi fora. Foi fora da piscina, foi na beira da piscina. Foi na beira da piscina ali.
Conversando. Né? A gente conversando, eu falei pra ele que, olha só, gente, eu era uma menina tão bonitinha e ele teve coragem de falar. Eu falei pra ele assim, ó, eu gosto de você. Aí ele falou pra mim assim, eu sei. Não falei eu também? Não. Eu achava que ele ia falar eu também. Não foi eu também que eu Não, você falou eu sei. Falei. Aí eu pensei assim, nossa, além de tudo ele ainda é arrogante ainda, sabe que eu gosto dele. Não, mas eu realmente sabia, pela conversa, né, por tudo que andou acontecendo até desde a aula de música, que ela não tá lembrada, mas a gente realmente tá trocando olhares, tudo. E pela conversa, então, eu sabia. São os meus olhos, amor. Meus olhos são assim mesmo, normais. Então, aí a gente pegou e beijou. Na frente de todo mundo. Os jovens estavam lá, a igreja estava lá, a mãe dele, a família dele estava lá. Gente, agora eu falo de quem é a culpa. A menina acabou de sair de uma casa de recuperação, vindo do mundo. Pra mim era tudo normal. O rapaz era da igreja, nascido na igreja. De quem é a culpa? Estou lascado. Falem todos comigo. A culpa era do irmão que não ensinou a irmã. Irmã, não é assim que começa. Errou! Não, na verdade, é que na verdade assim, é aquela a cultura do momento, né, onde a gente está vivendo no momento. Por isso que é importante o ensinamento, né? Ninguém estava ali, né, não dava aquela instrução. A gente vai participar de um retiro que no regulamento está dizendo tudo isso. Isso é verdade. Né? E lá não tinha isso, né? Então, no nosso regulamento do retiro tá escrito, gente, que não é para pegar o irmãozinho, não é para pegar a irmãzinha. Tanto que depois até o pessoal ficou zoando. Ou seja, isso até o pessoal que era líder, né? Então, assim, não tinha... Né, não tinha muitas regras nesse sentido, então... Mas isso também causou uma certa estranheza pela parte dos pais dele, né? Que já pensaram, ué... E principalmente da questão da sua amiga, né? A minha amiga tava lá. E ela viu de longe a gente se beijando. E quando eu fui dormir, né? Eu tinha que dormir com ela, né? Retiro, a gente tem que dormir todo mundo junto. Ela perguntou assim pra mim, o que aconteceu, Kelly? Eu falei, não sei. Você falou que ele gostava de você, mas na verdade ele gosta de mim. Legal! Bem louco. Ficou aquele climão, né, meio estranho, mas graças a Deus passou, ela se casou, tá feliz da vida com um amigo nosso e ficou tudo bem. É coisa de jovem, né, que acontece, né? Depois superou, não teve nada de, né? Na verdade, você era pra ser meu. É alguma coisa que Deus que preparou, né, então faz parte do momento, né, cara? Então, é isso. Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo? É isso, amor. Foi assim que a gente se conheceu. Nosso primeiro beijo foi hoje, no dia 26. E foi dentro do retiro de carnaval. E a gente tá aqui pra dizer que, ó, não faz a gente de doido não, hein? Não é pra pegar o irmãozinho, pegar a irmãzinha no carnaval. O máximo que você pode fazer é trocar telefone. Depois vocês conversam, começam a orar, começam a pedir a Deus aí uma direção nesse sentido aí de relacionamento. Isso aí, o mais importante é pedir direção a Deus, né? E aproveitar o momento realmente lá no retiro para buscar Deus e não para, né, para fugir lá, que a gente vai estar de olho. Vocês que se atrevam a fazer isso, que a gente não vou deixar. É isso. E hoje a coisa tá um pouquinho pior, viu, gente? Porque a gente, pelo menos, ó, vou defender a gente. A gente não se escondeu, a gente fez na frente de todo mundo. Sim, não tem, ninguém foi pro meio do mato, nem nada. Hoje em dia a gente tem que laçar no meio do mato. Tem que ficar, ó, de olho neles, que alguns querem escapar ali das nossas vistas, mas a gente não deixa, a gente tá de olho em vocês, hein? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu fiz. Não assuma esse B.O. É bem por aí mesmo. Então Deus abençoe a vocês, nós estaremos indo para o retiro, eu vou estar fazendo um vlog do retiro, então semana que vem, provavelmente, se Deus permitir, a gente já vai lançar o vlog do retiro, tudo que aconteceu lá. A gente está esperando alguns inscritos do canal e lá, estou muito feliz que vocês vão estar lá com a gente. E vamos terminar com a cena épica da piscina. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente. Um beijaço.
abraço, um beijão. Foi. Deus abençoe, fique firme. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.